A inteligência artificial tá dominando a internet nos últimos tempos. Tem muita gente fazendo conteúdo sobre, e vamos ser sinceros, a IA é uma das tecnologias mais fascinantes dos últimos tempos. Vendo tudo isso, eu tive a brilhante ideia de tentar produzir algo 100% feito por inteligência artificial. Eu tava com essa ideia na cabeça, então eu resolvi fazer. E digamos que eu tenha muitas opções. Eu poderia tentar criar um jogo, eu poderia tentar criar um site, mas eu escolhi fazer algo que eu já tenha algum conhecimento. E no caso, eu decidi criar um vídeo. Então eu vou utilizar diversas IA que fazem coisas diferentes e vou tentar juntar tudo no final para produzir um vídeo. Para começarmos a fazer um vídeo, nós precisamos de alguns itens. Dentre eles temos o roteiro, a narração, a edição do vídeo e a thumbnail. Então vamos começar pelo princípio. Roteiro. Eu pretendo criar um vídeo curto para não dar tanto trabalho. Já que eu tô fazendo um vídeo curto, eu poderia fazer algo como curiosidade, mas eu particularmente acho o vídeo de curiosidade bem chato. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre uma história. Primeiramente eu precisava de um tema para minha história, então para começarmos vamos utilizar o ChatGPT. Caso você não conheça, o ChatGPT é uma IA que interage como um humano, e ela pode conversar contigo também. Mas a parada mais legal disso tudo é que essa IA, ela tem um banco de dados enorme, e ela pode responder diversas perguntas e até mesmo criar diversos textos de acordo com sua pergunta. Então para começar, eu pedi temas para histórias, e em poucos segundos ela me deu uma lista imensa com temas para minha história. Como eu tô fazendo uma história curta, eu queria um tema legal e que ficasse bem em um período curto de um vídeo. Então eu resolvi escolher terror, porque dá pra contar uma história legal de terror em pouco tempo. Com o tema em mãos, eu pedi pra ela criar uma história curta de terror pra mim. E tá lá, bem rapidinho, a minha história já saiu. Perfeito. Narração. No segundo passo, nós precisamos de uma voz pra narrar nosso texto, no caso, a nossa história. E pra isso temos algumas opções bem legais. Eu poderia eu mesmo gravar lendo a história e depois colocar minha voz em uma inteligência artificial que recria minha voz do zero, utilizando inteligência artificial e etc. Ou eu poderia utilizar uma inteligência artificial que usa uma voz de robô para ler o texto. E como eu quero ter um mínimo de esforço, já que essa é a ideia do vídeo, eu vou usar a segunda opção. Eu vou usar uma voz de robô. Para utilizar a voz de robô, eu vou usar a inteligência artificial da Microsoft, que transforma texto em voz. Acessando o site aqui da Microsoft, tem essa caixa aqui, que é onde a gente escreve o texto, então eu colei minha história aqui dentro, e temos uma outra opção aqui, onde podemos configurar a voz do jeito que nós queremos. Tem muita opção de voz, ainda mais aqui pro Brasil, então eu vou mostrar algumas pra vocês. Aconteceu uma parada do tempo da gravação desse vídeo pro tempo da edição, eu utilizei o software da Microsoft chamado Azure, ou Azure, enfim, e ele é um programa pago, mas era possível utilizar ele totalmente de graça. Porém, durante a edição desse vídeo, ele não está mais de graça. Então eu não vou conseguir demonstrar para vocês como o Azure funciona, mas eu consegui utilizar o site antes dele ficar pago, então eu vou mostrar para vocês o resultado da narração. Era uma noite escura e tempestuosa, e a jovem Sarah estava sozinha em casa. De repente, ela ouviu um barulho estranho vindo do porão. Cara, eu particularmente acho isso aqui absurdo. Apesar de dar pra perceber que é a voz de um robô, porque claramente não é uma voz 100% humana, eu acho que futuramente essa tecnologia vai estar muito avançada e vai ficar impossível você distinguir alguma coisa. Então a única coisa que eu fiz aqui foi colar o texto aqui e deixar o robô narrar. De todo modo, agora temos a narração do vídeo. Edição de vídeo. Agora que as coisas começam a ficar um pouco complicadas pra mim. Meio que não tem muita inteligência artificial que faz edição de vídeo, até porque é uma parada bem mais complexa de se fazer do que escrever um texto. Edição é uma parada com muitas camadas, e como IA é uma coisa relativamente nova, não tá tão avançado assim ainda. Mas não é que não exista. Existe sim algumas inteligências artificiais que editam vídeos, o problema em si é que a grande maioria das IAs que editam vídeo é que elas não editam vídeos. Por mais confuso que possa parecer, eu vou tentar explicar. Normalmente, essas inteligências artificiais utilizam templates prontos e só adicionam sua frase no template. Basicamente, elas primeiro perguntam o tema do vídeo e depois você coloca o seu roteiro dentro da IA para poder gerar o vídeo. Basicamente, essas IA têm um banco de dados com edições prontas, ela pega o texto completo, divide o texto em camadas e ela seleciona algumas palavras-chave dessas camadas de texto e pesquisam por fotos relacionadas. Eu fiz um teste aqui para mostrar para vocês que eu acho que fica melhor eu mostrando do que explicando assim.
E bom, como vocês puderam ver, ficou um completo lixo. E como eu quero algo minimamente decente, bom, eu acho que eu vou ter que editar o vídeo. Eu realmente queria usar alguma inteligência artificial para fazer a edição do vídeo, mas ficaria uma parada completamente tosca, como vocês puderam ver. Então, para ser um pouco mais justo, todas as imagens que eu utilizar durante a edição do vídeo vão ser geradas por inteligência artificial. Eu não vou pegar nenhuma imagem do Google. Eu também não vou editar muito vídeo, eu vou fazer o básico do básico, só para eu ter realmente o mínimo de esforço. Vamos agora para a última etapa, thumbnail. Se eu fosse postar esse vídeo no YouTube, ele precisaria de uma thumbnail, no caso uma capa para o vídeo. E para fazer a thumbnail, eu vou utilizar uma IA que cria imagens a partir de texto, e para isso eu vou utilizar a que eu considero a melhor de todas nesse quesito, que é o Midjourney. Inclusive, foi com essa IA que eu fiz as imagens para utilizar na edição, e mano, é realmente uma parada muito incrível. Caso você não conheça o Midjourney, ela funciona através do Discord. Eu vou estar mostrando aí no vídeo agora algumas imagens que essa IA consegue reproduzir, e é uma parada muito cabulosa. Enfim, como o meu vídeo é sobre terror, eu vou escrever algo relacionado a isso para fazer a thumbnail. Então eu pedi pra IA fazer o seguinte: uma garota parada na rua com um monstro gigante atrás dela, com um tema de terror em formato de wallpaper. Só lembrando sempre, caso você for utilizar essas IA, você tem que escrever em inglês. Eu só tô traduzindo para vocês. Então a IA me gerou 4 imagens, inclusive 4 imagens bem legais, então eu escolhi uma e pedi para ela aumentar a imagem. E pronto, perfeito, simplesmente temos a thumbnail. Só que como essa imagem ela não tá no formato do YouTube, eu vou dar uma arrumadinha nela. Eu joguei no Photoshop e fiz algumas coisinhas, mas tá praticamente pronto a thumbnail. Vídeo pronto. Em algumas horas eu simplesmente fiz um vídeo do zero, sem saber quase nada e com o mínimo de esforço. Bom, agora eu vou colocar o vídeo para vocês verem o resultado final. É bem rapidinho, 1 minuto, então assistam aí. Era uma noite escura e tempestuosa, e a jovem Sarah estava sozinha em casa. De repente, ela ouviu um barulho estranho vindo do porão. Apesar de seu medo, ela decidiu investigar. Ela desceu as escadas até o porão escuro e úmido. Enquanto olhava ao redor, ela viu algo se mexendo no canto da sala. Ela se aproximou para ver melhor e, para seu horror, viu um par de olhos brilhantes a observando. De repente, algo agarrou seu tornozelo, puxando-a para baixo. Ela gritou, lutando para se libertar. Mas era inútil. A escuridão a engoliu, enquanto o que quer que a tivesse agarrado arrastava seu corpo para as profundezas do porão. Dias depois, quando seus amigos e familiares a procuravam, encontraram apenas um porão vazio e uma atmosfera de terror. O que quer que tivesse puxado Sarah para baixo nunca foi descoberto, e aqueles que se aventuravam no porão tarde da noite afirmavam ouvir seus gritos ecoando nas paredes. Eu particularmente achei o resultado final bem agradável, na verdade. É incrível o que eu consegui produzir em pouco tempo, utilizando diversas inteligências artificiais, colocando o mínimo de esforço nisso. Tanto que na edição do vídeo eu realmente não fiz nada demais na edição, não tem nada muito difícil ou muito complexo, é bem simples na real. E eu gostei do vídeo, e eu acho que isso é um jeito muito legal de criar conteúdo. Talvez aqui pro YouTube teria que mudar algumas coisas, mas pro TikTok eu acho que isso é perfeito. Enfim, quem quiser roubar minha ideia aí, fique à vontade. Eu sou o Milk. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.